tudo bem? Dá uma pausinha agora na parte da Escola Naval IAFA que eu estava fazendo para fazer uma questão de cálculo que eu vi no Facebook, que eu achei muito interessante, que eu gosto muito de cálculo. É da mesma página que eu peguei a outra integral que eu vou botar no card aqui em cima, que era uma integral definida. É da mesma página, que é Matemática Pica, e eu gostei da integral. Eu gosto muito dos exercícios que eles botam, porque são integrais que são diferentes, não é aquela coisa macacal de decora a regra técnica de integração e aplica. Elas são integrais diferentes que tu manipula. É bem típico de questão da OBMU e de Olimpíada, esse tipo de integral, porque envolve um pouco mais de pensamento e raciocínio. Bem, a integral que eu quero fazer então é esta aqui, ó. Vou botar aqui. Integral de 0 a 2π do ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx. Ok? Bem, esse tipo de integral, que ela é uma integral definida, né? Essa é a primeira coisa importante. Então ela tem que ser um valor, né? Um número, porque ela é uma integral definida. Ela apresenta uma área que está sobre esse gráfico, que é ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x. É a área abaixo desse gráfico. Uma coisa que é importante, é bem comum exercícios em que tu tem esse tipo de função mais ou menos, que é um logaritmo de um seno, logaritmo de um cosseno, de uma tangente, para fazer integral definida. Por quê? Porque tu pode manipular o seno e o cosseno e a tangente de qualquer função trigonométrica pelo fato de elas serem periódicas. Tu pode fazer substituições que voltem para a mesma função porque elas são periódicas. Por exemplo, o seno, ele é periódico de cada 2π, então tu pode fazer uma manipulação com 2π, com os intervalos de integração, para cair em funções parecidas, que são ou até idênticas, e fazer umas simplificações para conseguir o valor. Porque, obviamente, não é óbvio, mas se tu tentar integrar essa função e achar uma função que seja a resposta dessa integral, uma função própria, tu não vai. Essa função não tem essa função integrando não tem uma função própria para te achar. Mas, por ser uma função trigonométrica e tu poder manipular os intervalos de integração e a própria função, tu consegue achar o valor. Vamos fazer isso então. É o que eu vou fazer. A minha técnica de solução não deve ser a única, deve ter mais. Mas a minha vai ser o seguinte. Eu vou abrir isso aqui, essa integral definida, que é uma propriedade da integral definida, que eu posso abrir em intervalos de 0 a π. Então, ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx, mais a integral de π até 2π de ln de seno de x mais raiz de 1. Já boto a câmera ali, que não deve estar dando para ver. Só terminar de copiar aqui. Aqui. Aí, ó. Eu abri ela, que ela era de 0 a 2π. Eu abri de 0 a π e de π a 2π. Eu posso fazer isso. É uma propriedade da integral definida. Eu posso abrir ela em intervalos. Isso é claro porque a área embaixo de uma função, ó, se tu pegar aqui, um exemplo, tem essa função aqui, ó. A integral definida é a área. Então, se eu pegar até o ponto A, eu faço a integral de 0 até A, e aqui é o B, ó, aqui é x igual a B. Se eu fizer a área de 0 até A e depois a área de A até B, a soma delas, integral de 0 a A de f de x dx, mais a integral de A até B de f de x dx, se eu fizer essa soma, é a mesma coisa que eu fizer a integral de 0 a B, né? Porque a área é a mesma. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que a integral de 0 a B f de x dx. Se a função for contínua, né? Garantido que a função é contínua. No caso ela é, porque não vai ter problema, porque isso aqui, ó, é sempre maior do que 0, porque o seno quadrado de x, ele é maior do que 1, né? Ele é maior do que 0, então isso aqui é sempre maior que 0, a raiz vai ter. E o problema do logaritmo seria o logaritmo ele ser negativo. Isso não vai acontecer por quê? Porque seno... Ó, uma pausa aqui para entender um pouco sobre o domínio da função. 1 mais seno ao quadrado de x, ele é sempre maior do que seno ao quadrado de x, certo? Então, isso implica que a raiz de 1 mais seno ao quadrado de x
é sempre maior do que a raiz de seno ao quadrado de x. A raiz de seno ao quadrado de x é módulo de seno de x. Então, raiz de 1 mais seno ao quadrado de x é maior do que o módulo de seno de x. Se eu somar seno de x com essa daqui, ó, dos dois lados, o que vai acontecer? É maior do que módulo de seno de x mais seno de x. Acontece que isso aqui, ele é sempre maior do que zero. Por quê? Porque o módulo de seno de x é um número positivo. Então, se o seno de x for um número... Desculpa aí. Se o seno de x for um número negativo, eu vou ter o número positivo com o negativo somado. Isso aqui vai dar... É sempre maior ou igual a zero, né? Isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Então, isso aqui é maior do que zero, no caso, essa daqui. Porque se isso aqui for um número negativo, eu vou ter que isso aqui vai dar positivo e eu vou somar com o negativo. Então, vai dar zero. É o caso mínimo. E se o seno de x for positivo, vai dar positivo. É uma soma de dois positivos. Então, isso aqui é sempre positivo. Então, isso aqui também é maior que zero. Ou seja, essa função ela é sempre definida. Então, ela é contínua. Não tem problema. O seno de x ali existe de 0 a 2π e o ln é sempre positivo. Então, não tem o problema de continuidade. Ou seja, eu abri o intervalo assim, não tem problema, porque a função é contínua. Eu posso explicar isso. Tá? Uma pequena explicaçãozinha. Agora que eu abri isso aqui, eu vou fazer a minha substituição marota, que tu tem que sacar um pouco para ver. A substituição que eu vou escolher é, eu vou chamar x de u menos 2π. Opa, desculpa. Troquei. X de 2π menos u. Esse aqui que eu quero. Eu acho que u menos u deve dar também. É só porque essa aqui foi a que eu fiz quando eu estava rabiscando. Tá? Quando eu fizer essa substituição, eu vou fazer ela só nessa primeira integral aqui, tá? A segunda não, a segunda deixa lá. Então a gente vai fazer essa substituição nessa primeira integral. Vamos manipular ela então. Integral de 0 a π de ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx. Tá? Aí eu fiz essa minha substituição, né? Que eu vou chamar de x igual a 2π menos u. O que acontece? Os intervalos, primeiro tem que mudar isso. Quando x é 0, u vai ser 2π. E quando x é π, u vai ser π. Tá? Substituindo no lugar aqui. ln de seno de 2π menos u mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de 2π menos u. E aí, no lugar de dx, eu vou ter que derivar aqui, né? dx vai ser igual a menos du. Ok? Então, eu vou botar no lugar de dx, eu boto menos du. Menos du. Essa substituiçãozinha, essa foi a substituiçãozinha que eu fiz. Nossa, problema com a palavra. O sinal de menos, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar os intervalos de integração. Porque se eu integro da direita para a esquerda, numa área que é positiva, ele dá valor positivo. E se eu integro no sentido contrário, é negativo. Isso é convencionado da integral definida. Então, o sinal de menos eu faço para trocar os intervalos de integração. Então, eu vou fazer o quê? π até 2π, ln. Seno de 2π menos u, se vocês se ligarem no ciclo trigonométrico, vou fazer aqui embaixo, ó. Se aqui está u, o seno de 2π menos u está aqui, ó, 2π menos u. E ele é menos o seno do outro. Então, esse aqui é menos seno de u. Ele é menos o seno do u, que esse aqui é menos seno do u. Então, esse aqui é menos seno de u. Mais raiz de 1 mais seno ao quadrado seria menos seno de u. Só que daí menos seno ao quadrado fica positivo, né? Eu levei ao quadrado. Ok? Fiz a substituiçãozinha aqui. Agora, a variável é irrelevante. Se eu quiser chamar de u, de t, de p, de alfa, não me interessa. A variável é o que defino. Por que a variável é irrelevante? Porque uma integral define isso aqui é um número.
de π a 2π, isso aqui é um número. Essa integral de π a 2π do ln de menos seno u mais raiz de 1 mais seno u ao quadrado de u. Então, por convenção, para comparar com a de cima, eu vou voltar para o x. Eu posso fazer isso tranquilo, porque isso aqui é um número. É só um número, então a variável em si é irrelevante. Então eu vou voltar para o x, mas é só por isso. Não teria necessidade de voltar também. Mas é só para comparar com a de cima. Tá? Então aquela integral aqui, ó, que é integral de 0 até π de ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx é a mesma coisa que a integral de π até 2π de ln de menos seno x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx. Agora eu vou substituir isso aqui aqui e vamos ver o que acontece. Eu tenho que a integral de 0 a 2π do ln aqui embaixo. Aqui. De seno de x, é a inicial, né, que era o que ele queria. Isso aqui, essa integral vai ser substituir essa daqui que eu achei, ó, aqui, tá? Vou substituir aqui, de π a 2π, ln de menos seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx, mais a integral de π até 2π de ln de seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x dx. Tá? Aí, como as integrais estão no mesmo intervalo de π a 2π, eu posso somar elas juntas no integrando só. Isso é uma propriedade também. Desculpa. Porque seria a soma das áreas, né? Eu posso somar as áreas tranquilo. Então não tem problema, eu posso somá-las no intervalo só. Tá, então eu vou somar as duas nessa daqui de baixo, ó, que tá aparecendo aqui. Calma aí. Aí. Integral de π até 2π do ln de menos seno de x mais raiz de 1 mais seno ao quadrado de x mais o ln de seno de x mais raiz 1 mais seno ao quadrado de x, tudo isso dx. Aí o que acontece? A soma de ln's eu posso dizer que é o produto. Então isso aqui é a integral de π até 2π do ln. O produto disso aqui, se vocês se ligarem, é esse mais esse vezes esse menos esse. Então dá uma diferença de quadrados. É um produto notável, né? Seria então o raiz de 1 mais seno ao quadrado de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. Isso aqui dx. É um produto notável. Quando eu expandir isso aqui, eu vou ficar com de π até 2π de ln 1 mais seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x dx. Isso aqui corta. Eu vou ficar então que isso aqui é integral de 0 a 2π de ln de 1 dx. Como ln de 1 é 0, então isso aqui é integral de 0 dx, de π a 2π, o intervalo não importa. Aqui o meu π ficou um 0, por algum motivo, que é π. Integral de 0 dx de qualquer intervalo é 0, né? Então isso aqui vale 0. Ou seja, aquela integral lá, que era isso aqui no início, não é nada menos do que 0. Essa integral vale 0. Isto é o exercício do Matemática Pica, uma lista que eles deram ali. É bem interessante. Eu adoro integral, adoro cálculo, por isso que eu fiz aqui. Voltarei depois com os vídeos de novo da resolução de prova. É isto. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que daí tu recebe notificação quando vem vídeo novo. E é isto, gente. Um abraço e até a próxima.